Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Nesse vídeo daqui eu vou estar abrindo um pouquinho aqui a respeito de como é que funciona o mercado de pós-produção para visualização de arquitetura e vou estar falando sobre várias coisas, vou estar falando sobre valores, sobre cargos dentro de estúdios, vou falar também um pouquinho sobre como você pode se posicionar como freelancer, como você pode cobrar mais ou menos assim. Esse vídeo vai ser bem esclarecedor. Eu vou estar abrindo aqui a caixa de Pandora. E antes de tudo, eu queria dizer que eu sempre fui um pouco resistente a fazer esse tipo de vídeo, né? Porque, como vocês mesmos sabem, eu tenho um curso aqui no Aprenda Arquivis, né? Que é uma escola que eu tenho em parceria com o Felipe. E aqui a gente tem curso de pós-produção, né? E muitas pessoas, elas são atraídas aí pelo dinheiro, né? Então, eu nunca quis chegar aqui e falar, trabalhe com isso e ganhe tanto. Até porque isso daqui é uma coisa que depende muito, de verdade, muito da pessoa e do desempenho dela e do amor também que ela tem pela profissão, se ela se identifica com aquilo ou se ela só faz por fazer. Isso para mim sempre foi crucial, porque quando eu comecei muito novo querer trabalhar com computação gráfica, naquela época eu já notava que eu não estava pensando exatamente no dinheiro quando eu comecei a fazer aquilo ali. Eu simplesmente me interessava pelo aquele assunto, queria estudar, queria conhecer cada vez mais, e eu não ficava pensando em quanto eu conseguiria ganhar se eu continuasse naquilo ali. Eu estava muito movido por querer o conhecimento e querer melhorar naquele trabalho que eu estava fazendo. E foi assim por muitos e muitos anos. Ainda é, com certeza, mas por eu já ter uma experiência maior, eu sempre vou calculando melhor ali cada passo meu, porque eu preciso saber se cada passo que eu vou dar ele vai estar condizente com a minha situação financeira e se isso não vai me impactar nos meus investimentos ou vai impactar ali na minha saúde financeira do meu caixa. Também um outro motivo pelo qual eu sempre fui muito resistente a fazer esse tipo de vídeo é porque as pessoas iriam me chamar aqui de vendedor de curso, né? Porque, então você está querendo dizer que é possível ganhar tanto com tal profissão e aí ao mesmo tempo você vende curso, então você começa a alinhar ali os interesses e fica chamando a atenção daquelas pessoas ali com o intuito de que você está querendo vender algo para elas, né? E na verdade não é bem assim, né? Quando você está estudando sobre alguma coisa, existe uma preocupação se você vai conseguir exercer aquela profissão que você está estudando para o futuro. Então, é aquele negócio, não adianta, às vezes, eu começar um estágio, começar um emprego, ficar tanto tempo naquilo, investindo tanto tempo, para depois não saber até onde eu posso ir. Então, eu acho que isso, pelo menos, é interessante. Saber até onde você pode ir, até onde você pode ganhar, também é uma forma de você conseguir se motivar durante todos os anos e mais anos de estudo. Então, esse é um dos motivos também que eu quis trazer esse vídeo para vocês. E uma das coisas que eu não queria fazer também é estabelecer algum tipo de regra de cobrança, né? De forma nenhuma eu estou aqui querendo dizer que a faixa salarial é essa e que o que eu cobro é uma coisa dogmática, né? Isso é mais ou menos uma média que eu vou colocar aqui para vocês. Não se baseiem exatamente por isso. Eu vou dizer para vocês que sempre se baseiem para cima. Quanto mais para cima, melhor, porque você sobe a régua do mercado e você não desvaloriza ali o trabalho de todo mundo que está fazendo aquilo. Se muita gente que trabalha com isso está cobrando barato, a régua do mercado ela tende a cair, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas ofertando aquele mesmo produto por um valor barato. E aí, para o cara se diferenciar, resta ele fazer um novo posicionamento e ter muita qualidade no trabalho de entrega também. Então, esses foram os motivos aí que eu fui resistente a fazer esse tipo de vídeo. Trabalhar com pós-produção para visualização de arquitetura, ela não é uma coisa fácil, tá? É uma coisa que exigiu bastante de mim, dedicação durante muitos e muitos anos. Eu já estudei bastante coisa e hoje ainda continuo estudando, tá? Estudando, me aprimorando. E eu vou estar até mostrando aqui para vocês um pouco da minha trajetória. Isso aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês que depois quando eu vou mostrar ali a respeito dos valores, não adianta eu ficar aqui dizendo para vocês que você vai começar e daqui a um ano você vai ganhar tanto, porque vai ser uma mentira, né? Você vai precisar aí de pelo menos, se você está começando agora e já sabe Photoshop,
de pelo menos ali uns 3 anos praticando todos os dias, né? E como você pode praticar todos os dias? Trabalhando em um estúdio, né? Você vai ter que entrar em um estúdio e se dedicar ali fazendo pós-produção todos os dias, até que você comece a desenvolver realmente um trabalho interessante. Eu diria que menos que isso é muito difícil, a não ser que a pessoa ela já tenha um background legal utilizando Photoshop, vindo de outra área, né? Então, se ela já trabalhava com publicidade, já trabalhava ali com algum tipo de produto utilizando Photoshop, ela já vai ter uma base mais sólida para começar a aprender como é que é a linguagem dessa área, para posteriormente já conseguir fazer uma cobrança melhor a respeito disso, né? E aqui eu vou falar para vocês que eu já tenho bastante tempo, né? E aos 16 anos ali eu já comecei fazendo um curso de computação gráfica lá em 2013. E isso eu fui constantemente evoluindo lá, aprendi Photoshop, Illustrator, aprendi o Maya, né? Aprendi After Effects, Premiere. Então era um curso que abordava várias coisas no geral. Depois me tornei monitor desse curso. Fiz faculdade de design. Comecei o meu primeiro emprego nessa área aqui, trabalhando com pós-produção de arquivis, no estúdio aqui em Salvador chamado 3D Reality, né? E lá mais ou menos eu tinha mais ou menos 20 anos na época. Hoje eu tenho 28 anos. Então, como eu falei para vocês, eu estou mais de 8 anos aí trabalhando com isso. Se eu for contar aí desde quando eu comecei o meu primeiro estágio, né? E aí eu fui passando para outras empresas aí que eu trabalhei, até que eu cheguei aqui no Estúdio F, né, onde eu conheci o Felipe, na época que era o Estúdio F, hoje é o Migration of Birds, onde nós somos parceiros hoje aqui na escola do Aprenda Arquivis. E a partir ali de 2023, 2020, eu não sei se eu coloquei a data certa, acho que era 2020, 2023, porque estamos em 2025, né? Eu comecei ali meu trabalho, abri um CNPJ e comecei ali a prestar serviço de pós-produção para vários estúdios, tanto aqui no Brasil quanto alguns estúdios fora do país também. E é importante falar tudo isso, é justamente para dizer que não adianta depois eu te mostrar um valor alto a respeito de alguma coisa aqui que eu cobrei e achar que você vai fazer a mesma coisa, tá? É muita ilusão se alguém tentar te vender alguma coisa nesse sentido. Até porque dá para ficar bem claro aqui que eu só consigo fazer isso que eu faço hoje devido à grande experiência que eu tenho trabalhando por muito tempo só fazendo isso. Então é importante destacar que, apesar de eu saber 3D Max, Corona, saber 3D, saber modelar, saber como colocar uma câmera, saber como colocar luz, texturizar, nada disso eu faço rápido, tá, galera? Eu faço de uma maneira muito mais simples do que talvez a maioria de vocês estejam vendo esse vídeo. Mas eu sei desenvolver essas coisas, mas eu foquei o meu trabalho totalmente ali para pós-produção, para visualização de arquitetura. E vou estar explicando para vocês a respeito disso melhor no decorrer do vídeo também. Bem, nessa área, quanto é mais ou menos que um artista de pós-produção ganha, né? Então, eu vou colocar aqui algumas faixas de salário. O que é que eu me baseei aqui para construir isso daqui? Perguntando para as pessoas, né? Então conheço várias e várias pessoas que trabalham com pós-produção e perguntava para ela, cara, quanto você ganha? Ah, eu ganho tanto. Aí eu conheço pessoas que são mais seniors também, né, que assumem já mais um papel de liderança em estúdios e sei também mais ou menos quanto essas pessoas ganham. E essa mais ou menos é a faixa salarial aqui no Brasil, né? Então, um artista de pós-produção júnior, ele ganha ali por volta de 1.500 a 2.000 reais. E o trabalho dele é basicamente desafogar a pauta, né? É importante dizer que nenhum estúdio normalmente contrata um artista de pós-produção júnior isoladamente, tá? É preciso ter pelo menos um sênior ou um pleno lá para realmente fazer sentido. Então, esse artista sênior, ele vai treinar esse júnior, porque ele vai ficar ali do lado dele aprendendo. E ele é um artista ali que vai realmente repassar as pós-produções. Então, vai ter a primeira revisão, a segunda revisão, ele vai pegar a pós-produção que foi feita e vai colocar, adequar a nova revisão e fazer ajustes também de acordo com o que foi pedido no projeto. É basicamente isso que um artista júnior faz e ele vai repetir esse processo até pegar mais ou menos o jeito de como é que se faz a pós. O artista de pós-produção pleno, ele é um cara que já consegue desenrolar uma pós-produção do zero, consegue fazer a maioria das demandas do zero, ele tem dificuldade ainda de realizar cenas muito complexas, tá? Aquelas imagens que são principais do projeto ou aquelas fotomontagens que exigem muita técnica de Photoshop, mas ele é um cara que tem uma alta autonomia.
ele consegue se comunicar de forma independente, ele toma decisões, ele entende como é que é o funcionamento de um estúdio, né? Ele sabe como é que se começa o processo, ele entende as áreas ali de um estúdio e consegue meio que tomar decisões de quando precisa ser feita alguma coisa ali para a imagem e quando ele precisa parar aquela imagem ali para não precisar mais fazer ela e partir para a próxima, né? Então é um cara que ele já tem de fato uma experiência e ele consegue realmente ser muito útil ali para o estúdio. Esse cara vai ganhar mais ou menos de 2.500 a 4.500 reais aqui no Brasil, tá? Falando aqui tudo em real, tá? Eu não sei quanto é que seria isso aqui em dólar, se caso algum gringo esteja vendo esse vídeo aqui com dublagem automática do YouTube, tá? Antes de pós-produção eu coloquei pleno aqui, galera, mas na verdade seria sênior, tá? Ele ganha de mais ou menos 5.000 a 7.000 reais por mês. Eu diria que é um cara sênior de fato. Aqui no Brasil não vale a pena ele aceitar um salário que seja menos de 5.000 reais, tá? E também existem vários tipos de artistas. O artista de pós-produção sênior, ele faz qualquer cena de pós-produção. Então o que colocar na mão dele, ele vai fazer e vai entregar para ficar bom. O que vai ficar bom, se vai ficar bom ou ruim, depende muito mais, às vezes, do tempo que ele vai poder gastar naquilo ali, tá? Ele é um cara que também sabe reproduzir muito bem os estilos e linguagens. Eu preciso que essa imagem ela fique igual a essa aqui da referência. Ele vai saber fazer isso. Ele vai saber identificar qual é o tipo de estilo que aquele projeto ali precisa e ele vai aplicar aquilo ali para todas as imagens para manter uma certa consistência. É um cara que vai às vezes conseguir pegar um projeto inteiro e vai conseguir dar uma unidade visual para aquele projeto ali, porque ele tem esse conhecimento mais artístico e sabe como equalizar todas essas imagens de forma estratégica. Ele gerencia seu tempo de forma otimizada, ou seja, ele sabe exatamente qual projeto que ele está trabalhando e ele consegue tomar a decisão de quanto tempo ele precisa gastar naquela pós. Então ele vai falar, essa imagem precisa ficar muito boa, então eu vou gastar 2 horas nisso daqui. Essa imagem não precisa ficar boa, então eu vou gastar 15, 20 minutos disso daqui, porque o 3D já tá bom, ou porque não vale a pena gastar tanto tempo numa imagem de lavanderia. Então é esse tipo de decisão que o cara que é sênior, ele sabe tomar de forma muito rápida, né? Ele é capaz de transformar qualquer imagem, então às vezes mesmo quando a imagem ela tá ruim, ele sabe dar um jeitinho ali pra dar um jeito naquela imagem ali, salvar aquela imagem que não veio boa do 3D e realmente deixar aquela imagem tão boa quanto as outras ali do projeto. É um cara que consegue delegar tarefas, então ele vai ver quais são as demandas mais simples e vai passar para os mais júniores, mais plenos ali do estúdio e vai normalmente assumir as coisas mais complexas e quando tiver mais tempo ele vai dar demandas complexas para outros artistas também para que eles aprendam. Ele consegue também participar de reunião com clientes do estúdio, opinando sobre o projeto e também dando algumas participações ali na reunião que realmente vão agregar aquele produto do cliente. E ele tem a capacidade também de criar processos e implementar. Então ele sabe que, poxa, se a gente fizesse isso daqui, todo mundo junto seria melhor. Então vamos arrumar uma estratégia de como a gente pode começar a implementar isso daqui dentro de um estúdio. Então você vê que o artista sênior ele é um cara completamente dinâmico, ele entende muito de como é que funciona um estúdio e como é que ele consegue se desdobrar ali para fazer várias coisas que não é somente pós-produção. Ele tem uma soft skill, né? Uma habilidade de comunicação e uma habilidade de entendimento da situação que extrapola somente a sua habilidade de fazer pós-produção, tá? E a respeito disso, o que é que eu queria falar aqui para vocês? Bem, galera, chegou o momento mais ou menos na minha carreira que eu conheci um amigo meu chamado Ronaldo, né? E ele já tinha muita experiência com isso e me passou uma visão muito foda na época e eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Eu tinha perguntado pra ele, cara, é possível trabalhar somente como freelancer nessa área? É possível cobrar por projeto e trabalhar com vários clientes? E na época ele já tinha muita experiência com isso, me explicou como isso funciona e desde então eu tenho trabalhado dessa forma e tenho me entendido muito mais como uma empresa do que como um artista que está executando tarefas, né? E aí, meu cálculo foi mais ou menos o seguinte na época, né? A média normalmente do que se cobra nesse mercado é mais ou menos de 150 a 400 reais por imagem ou take de vídeo, né? No After Effects. O take de vídeo, o valor ele também varia mais
Porque, às vezes, dependendo do tempo da cena, você pode cobrar mais que 400, né? Você pode cobrar até 1.000, dependendo do quantos minutos tem aquela cena, né? E principalmente se for um trabalho de tracking com matching, montagem, né? Onde você vai ter que juntar aquele render 3D com um plate de drone. Então, aquilo ali vai encarecer muito mais o projeto, né? O cálculo que eu fiz foi mais ou menos o seguinte: se eu tô cobrando R$ 150 para fazer uma imagem que eu gasto 1 hora, e eu fizer mais ou menos 3 imagens dessa por dia, o que vai dar ali mais ou menos 3 ou 4 horas ou mais, no máximo 5 horas, né, que você vai gastar se você colocar ali talvez 1 hora e meia para cada, né? Então seria mais ou menos 150 vezes 3 daria mais ou menos R$ 450 em um dia. Se eu trabalhasse 22 dias no mês, conseguindo essa recorrência de 3 imagens por dia de 150, eu conseguiria um valor de R$ 9.900. Então, esse foi o motivo que eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Porque eu percebi que se eu conseguisse cobrar pelo trabalho que eu estava fazendo de forma individual, eu conseguiria um salário maior do que qualquer estúdio aqui no Brasil conseguiria me pagar. É lógico que tem artistas aqui que conseguem extrapolar essa margem aqui como artista sênior, tá? Mas normalmente eles também assumem uma função mais estratégica. Como assim? Eles são pessoas que não só fazem pós-produção, mas eles estão muito envolvidos ali na parte da realmente gestão do estúdio, né? Então, ele é realmente uma peça-chave no estúdio e não faz sentido realmente que ele ganhe somente um salário de artista, porque o trabalho dele é não só como artista, mas também muito estratégico, né? E isso realmente valoriza muito o seu passe ali dentro do estúdio, né? E aí eu cheguei a essa seguinte conclusão: é claro que esse cálculo não é tão simples, porque você tem que fazer reunião com o cliente, então você tem que fazer orçamento, você vai ter que fazer possíveis correções. Normalmente, eu só dou o trabalho como concluído quando o cliente aprova a imagem. Então, se o cliente contratou uma imagem para mim, eu vou ficar corrigindo essa imagem até que o trabalho seja concluído. Mas depois que ele me trazer novas correções do cliente dele, aí eu cobro por alteração. Mas o meu cliente que eu estou trabalhando diretamente, eu faço alterações até que ele esteja satisfeito com o meu resultado. Então, essa 1 hora que eu coloquei aqui para vocês, galera, pode ser que ele seja diluída entre 3 horas, dependendo aí de quantas correções você tiver. É por isso que eu recomendo que você não seja uma pessoa iniciante para fazer isso daqui. Você tem que ser uma pessoa realmente muito boa. Você tem que saber realmente muito bem o que você está fazendo, porque senão isso aqui não vai ficar sustentável. Você não vai agradar o seu cliente, você não vai cumprir o que você tinha que fazer e você provavelmente não vai mais fechar negócio porque você não entregou a qualidade que você precisava entregar naquele resultado com aquele cliente específico. Bem, a realidade fora do país ela ainda fica melhor, porque o mínimo que eu cobro fora do país é mais ou menos US$ 50 por imagem. E isso daqui fica muito melhor, tá, galera? Porque você colocar aqui US$ 50 por 3 retoques seria mais ou menos US$ 150 por dia, né? E por 22 dias daria mais ou menos 3.300, tá? Então, fazendo o cálculo aqui para vocês, eu vou colocar o dólar tá 5.3, né? 5.3 vezes 3.300, isso dá mais ou menos R$ 17.490, tá? Então, isso daqui é uma realidade que não é tão complexo de chegar. É complexo sim, porque você precisa de muito networking, você vai realmente precisar chegar nesses clientes, mas como eu falei para vocês, acabam vendo que o negócio fica muito mais lucrativo, né? Então se você consegue manter ali uma média de 3 retoques por dia, trabalhando a 22 dias por dia no mês, você consegue mais ou menos esse valor aí de rentabilidade mensal. E eu vou falar para vocês que de fato já existiram vários meses que eu consegui chegar nisso ou até ultrapassar, porque eu consegui de fato também misturar com clientes que eram próximos eram aqui do Brasil e também clientes que eram fora do país. Então isso fez com que a minha rentabilidade ali naquele mês ela ultrapassasse vários valores aqui que são cobrados aqui dentro do Brasil. E isso eu não estou contando também com ganhos a respeito de custo, tá? Isso eu estou falando com o trabalho que eu realizo de pós-produção, que é a minha principal fonte de renda, que é onde a maior parte do meu dinheiro, né? Então, aqui eu coloco uma dica que é extremamente importante, que é você
é uma empresa, tá? Então no momento em que você... Eu nem gosto muito da palavra freelancer, né? Vou fazer um freela aqui. Porque eu acho que quando você realmente abre um CNPJ, eu acho que você não tá mais simplesmente fazendo um freela, né? Você realmente vira um parceiro de negócios do teu cliente. Eu vou colocar para vocês algumas dicas de como você pode sobreviver no mercado. Existem várias coisas que vários erros que vão acabar minando a sua reputação com o tempo. Então é importante que você siga essas dicas aqui, se caso você queira algum dia fazer alguma coisa aqui que eu falei para vocês nesse sentido. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui para você é que você de forma nenhuma nunca pode sumir. No momento em que você fechou um projeto e que você estabeleceu uma data, e o cliente ele falar com você, mantenha ele sempre atualizado do processo. Fale sobre o verdadeiro andamento do projeto e nunca minta a respeito de como aquilo tá funcionando. Então se ele chegou para você, perguntou como é que tá aquilo ali, não vai responder no outro dia, no máximo demora ali uma horinha para responder e fala como é que tá o andamento, o que é que você está fazendo e como é que você pretende realizar ali aquela entrega. É uma das piores coisas que eu consigo ver e um dos maiores motivos que eu vejo que as pessoas elas acabam perdendo muitos clientes é porque elas simplesmente somem. Então amanhã é a entrega e o cara ele não tá respondendo nada no um dia anterior e ele só resolve responder amanhã com o trabalho pronto. De forma nenhuma, nunca faça isso. Sempre que possível, e se ele te responder, mantenha ele atualizado sobre o processo, mesmo que a sua situação esteja muito ruim. Tá? Então, você pode chegar e falar: olha, estou atrasado, eu estou correndo atrás, estou me esforçando para que realmente a entrega seja realmente para tal dia, mas nunca de forma nenhuma assuma, porque isso vai deixar o seu cliente nervoso, isso vai acabar com a confiança que ele tem sobre você. Faça o melhor sempre, mas entregue no prazo. Então, se o prazo é para o dia 22, entregue realmente o seu trabalho no dia 22, como você acordou, mesmo que às vezes você tenha que sacrificar um pouco da tua qualidade. Existem casos que realmente você consegue extrapolar mais o prazo, mas isso tem que ser sempre negociado, tá? Não adianta você entregar no dia da imagem que você estabeleceu e pedir mais prazo. Você tem que pedir sempre mais prazo antes. Cara, 2 dias antes, eu vou precisar de mais prazo porque acontecer tal coisa. É possível a gente conseguir um prazo melhor e isso com certeza, se eu conseguir mais prazo, eu vou conseguir realizar um trabalho melhor, eu vou conseguir fazer uma entrega melhor. Então, sempre que você quiser sacrificar o prazo pela qualidade, comunique isso para o seu cliente e estabeleçam uma estratégia juntos, tá? Lembra que eu falei para vocês, o seu cliente é o seu parceiro de negócios. Então, não elimine ele desse processo de decisão, até porque você está fazendo uma coisa para ele. Se você errar nesse sentido, muito provavelmente você vai estar perdendo o seu futuro cliente, tá? Não seja um executor de tarefas, sempre proponha soluções de prazo, proponha soluções a respeito de linguagem das imagens. Se um projeto ele não está indo bem conforme encaminhado, você pode às vezes separar algumas referências, fazer alguma direção artística ali para o seu cliente, falar: olha, cara, esse 3D dele não tá bom, ele precisa melhorar isso, isso e isso, e isso daqui também vai impactar na qualidade final. Então seja sempre transparente no processo para saber até onde é possível chegar, o quanto aquela imagem ela já vier boa do 3D, quanto aquilo ali vai impactar também no resultado final, também para você dividir um pouco do teu trabalho que você vai ter com o teu cliente que está solucionando ali a parte do 3D, né? Então, seja flexível nesse sentido e sempre proponha soluções para cada caso. Se a sua experiência com o cliente que você está atendendo foi ruim, não fure com ele, faça o seu melhor até o fim e depois, se você quiser, encerre essa parceria. Sua reputação vale muito mais do que dinheiro. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante, tá? Eu já vi muitas pessoas que não tiveram uma relação muito boa com o trabalho que eles pegaram. Às vezes pegou um trabalho que era muito grande, foi um trabalho muito conturbado, com várias alterações, que estressou ambas as partes. Nesse caso, galera, eu vou dizer para vocês que o melhor a se fazer é sempre manter a calma, executar as entregas nos prazos estabelecidos e fazer o seu melhor até o fim. Quando terminar o projeto, você fala que não tenho mais pauta, tô focando em outras coisas, ou você realmente aumenta o seu valor ali de forma que o cara não vai mais aceitar querer trabalhar contigo. Nunca realmente fique depositando suas frustrações pro seu cliente, até porque a maioria dos processos que eles não vão bem é por conta de alguma
é porque alguma das partes ali não foi muito claro a respeito do seu processo e como aquilo ali ia impactar durante o trabalho. Então, às vezes o cara ele cobrou errado, às vezes ele não estipulou, não deixou muito claro para um cliente as horas realmente que ele trabalhava. Às vezes o cara não trabalhava fim de semana, ele não falou isso. Então, fala muito a respeito da segunda parte aqui que eu coloquei para vocês. Deixe sempre claro os seus valores no processo do início do trabalho e isso vai evitar frustrações. Deixe clara a maneira como você trabalha, os dias, os horários, os seus valores. Isso vai evitar várias frustrações no meio desse processo. E quanto mais urgente a demanda for, cobre mais caro. E aqui eu vou dar uma dica também. Já existiram projetos que eu precisei virar à noite para entregar, mas realmente quando eu precisava fazer isso eu estava cobrando muito bem. Mas uma coisa importante a se dizer nesse sentido é que nem sempre você precisa cobrar caro o seu valor por imagem. Você pode cobrar caro pelo tempo também. Como assim? Então vamos supor que você fechou 10 imagens cobrando um preço cheio de R$ 400. E R$ 400 normalmente seria uma imagem que você realmente trabalharia um bom tempo nela para refinar, para ficar muito boa. Como o prazo é muito curto, a partir de agora, essa imagem que você cobrou 400, em vez de gastar 2, 3 horas, você vai gastar às vezes 1 hora ou menos que 1 hora, entendeu? E você vai deixar isso claro para o seu cliente. Olha, o nosso prazo ele está curto. Então, aquela entrega que a gente ia desenvolver... Normalmente, você só vai fazer isso, cara, quando o culpado da diminuição do prazo não foi você. Realmente foi o cara que você está trabalhando junto. Então, a gente vai diminuir a qualidade das imagens e você vai fazer aquilo em menos tempo. Então, o trabalho que... Aquelas 10 imagens que você cobrou um preço absurdo, você vai diminuir, talvez, o tempo de pós-produção delas. Você vai estar ganhando mais em menos tempo. Então você vai estar trabalhando menos tempo e você vai estar adicionando uma qualidade que deu naquele tempo ali em específico, entendeu? Então é isso que eu falo de ser flexível sempre. Porque aí nem sempre você precisa estar ganhando pela quantidade de valor que você tá cobrando pelo projeto. E sim pelo tempo em relação ao ganho. Isso é muito importante também. E eu coloco aqui como critério principal também a tríade, né, que eu sempre levo muito a sério. Atendimento, qualidade e prazo, em que você precisa ter pelo menos 2 desses aqui para se manter trabalhando no mercado. Tá? Se você só tem só um, nem tente. Sério mesmo. Então a qualidade seria a capacidade que você tem de solucionar qualquer imagem a partir da qualidade que você imprime ali na sua pós-produção. Quanto melhor você for naquilo, melhor a sua entrega, mais qualidade, com certeza isso sempre é um grande atrativo, tá? Até porque o seu portfólio, você normalmente é julgado pela sua qualidade. Prazo e atendimento só vai ser julgado depois que você fechou o trabalho. Então, como você sempre cumpre os prazos, tá? Você estabeleceu que vai entregar no dia 23, você vai entregar no dia 23 e você está sempre cumprindo aqueles prazos. Então, você já tem 2 das coisas aí. Se você tem prazo e qualidade, pode ter certeza que você vai sempre se manter com trabalhos constantes, tá? Agora, uma das coisas que eu coloquei aqui que talvez seja mais subjetivo, seja o atendimento. O que é o atendimento? É você saber propor soluções, é você saber quando uma coisa não tá legal e você reajustar aquilo ali, você ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa carismática, aquela pessoa que dá gosto de trabalhar junto com ela, porque ela é uma pessoa que tá realmente envolvida, ela tá participando daquele projeto junto com você, né? Então, uma das coisas mais interessantes que eu vejo que todos os clientes gostam é quando um parceiro ele consegue se envolver ali naquele projeto como se aquilo ali fosse dele também. Então, o cara ele tem um sentimento maior de pertencimento e isso aumenta o vínculo de vocês ali dentro dessa parceria. E pode ter certeza que quando isso acontece, os trabalhos sempre vão ser recorrentes. Então, essa série de dicas que eu coloquei aqui, galera, é uma série de dicas falando como eu consegui ter recorrência de trabalho em todos esses anos que eu estou trabalhando somente como um CNPJ, né? Foi realmente me tratando como uma empresa. Então, como eu falei para vocês, eu não sou um simples artista que está atendendo um estúdio. A partir de agora eu sou uma empresa e eu sou um parceiro de negócios e a gente está trabalhando junto para atender uma demanda. E isso faz com que você consiga se posicionar de uma forma com que
você sempre tem a recorrência nos seus trabalhos. Então nunca vai faltar trabalho para vocês se vocês conseguirem executar exatamente isso, essas dicas aqui que eu tô falando para vocês. Em todo esse tempo, para mim nunca foi difícil, eu nunca precisei ficar correndo atrás de trabalho, porque eu sempre consegui fazer com que os clientes chegassem até mim por muitas indicações que outras empresas faziam umas para as outras. E como é que você pode, então, se você está começando agora do zero, conseguir clientes, né? Então eu coloquei aqui algumas dicas se caso você queira realmente fazer isso daí. Eu não sei normalmente qual é o seu nível. As coisas que eu estou falando aqui servem tanto para artistas 3D quanto para pessoas que só trabalham com pós-produção também. Eu estou colocando o foco pós-produção porque é o que eu trabalho com isso. Então, logicamente, eu vou puxar essa ria para o meu lado, né? E como é que você faz então para conseguir clientes, tá, galera? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é construir um portfólio com pós-produção, mostrando seus antes e depois e deixando muito claro o que você fez ali na imagem, tá? Muitos estúdios, eles não gostam que um artista 3D ele poste a imagem que ele fez no estúdio, muitas vezes porque fica parecendo que ele fez sozinho aquela imagem ali, quando na verdade não é bem assim. Dentro de uma imagem 3D que você vê dentro de um estúdio que é postado ali no Instagram ou no Behance, muitas vezes aquilo ali passou por... Dentro daquela imagem, galera, tem um projeto de arquitetura, tem um projeto de interiores, tem comentários do cliente, tem uma reunião a respeito de como é que ia ser a linguagem daquelas imagens, tem uma direção artística a respeito daquilo, tem feedbacks naquelas imagens, tem modelos 3D que foram desenvolvidos por outros artistas do estúdio que foram inseridos naquela imagem ali. Aí, às vezes o cara pegou, fez a câmera, a luz, teve outra pessoa que fez a pós-produção e ele posta como se aquilo ali fosse dele. Isso normalmente deixa qualquer estúdio pé da vida. E é por isso que muitos estúdios eles proíbem que o artista ele não... Existem vários motivos também, não é só esse. Mas esse é para mim um dos motivos principais. Qual é a forma que eu consegui aumentar a chance de conseguir postar a imagem? Quando eu pedia para algum estúdio específico. Falando que eu ia deixar claro que eu trabalhei na pós-produção. Então, eu sempre mostrei os meus trabalhos deixando claro que, galera, eu estou fazendo aqui a pós-produção. Todo o trabalho que vocês estão vendo aqui foi em parceria com o estúdio. Eles fizeram todo o processo e eu só trabalhei aqui na pós. Então, se coloque realmente no lugar que você está querendo prestar aquele serviço, né? Se você está fazendo um determinado tipo de trabalho ali, você vai realmente dizer que você só está prestando serviço daquilo. Isso é uma coisa que sempre aumentou. Lógico, mesmo assim, já tive vários nãos, mas não tem problema. Isso daqui vai ser uma coisa crucial para você construir portfólio, tá? Construa seu portfólio de pós-produção, sempre mostrando o antes e depois, mostrando o que é que você trabalhou ali exatamente naquela imagem, de onde você pegou o render e até onde você levou. Faça as suas postagens no LinkedIn e Instagram. Foram os dois canais que eu sempre consegui mais cliente. Behance, nunca veio nada do Behance para mim. Então, nunca fui muito de ficar postando no Behance. Sempre mais LinkedIn e Instagram. E é realmente onde a galera entra em contato, tem interesse em fazer um orçamento. E normalmente o cara ele faz o orçamento, envia fecha, vocês já começam a trabalhar junto. Se o cliente ele conseguir uma oportunidade de trabalho, faça o seu melhor e transforme de fato aquele seu cliente, seu recorrente, tá? Então, sempre que você conseguir um cliente, principalmente se você está começando, tenta fazer o seu melhor, cara, para realmente aquele cliente voltar ali e vocês continuarem trabalhando junto. O mais importante nesse trabalho é a recorrência, porque se você já fez um trabalho para um cliente uma vez, você não vai ficar precisando explicar o seu processo, você não vai precisar ficar explicando os seus valores toda hora, ele já sabe o quanto é que você cobra, ele já sabe o que você entrega, você já sabe qual é o tipo de linguagem que aquele cliente quer, então se torna mais fácil fazer um trabalho para ele. Quanto mais trabalhos você faz para um cliente, mais fácil fica você terminar aqueles trabalhos. Então, aquelas 3 imagens que você fez, que eu coloquei ali de meta num dia, só para vocês terem uma noção, às vezes você consegue fazer 5 imagens para um cliente específico que você já sabe a linguagem dele. Então, o trabalho ele fica mais lucrativo quando você tem uma recorrência, tá? Com aquele mesmo cliente. Envie um e-mail para estúdios de visualização, sempre apresentando o seu portfólio, né? Então, manda e-mail para eles, mostrando como é que você trabalha. Não escreva e-mails genéricos, tá? Escreva um e-mail próprio para aquele estúdio dizendo que você viu o trabalho deles, que você gostou, que você tem interesse em trabalhar com eles. Demonstre que você realmente visualizou o trabalho deles
no seu corpo do e-mail. E escreva algo sempre intencional para aquele estúdio específico e não fique pegando um modelo de e-mail pronto e enviando para todo mundo, porque isso normalmente não vai dar certo. As pessoas elas vão entender que aquilo ali é um spam e não vão ler seu e-mail, tá? Ofereça testes gratuitos se você está começando, tá? Para fechar um trabalho. Então, se existe um estúdio que tem interesse em trabalhar com você, mas está inseguro, ofereça para ele um trabalho gratuito, como um primeiro trabalho, e se eles gostarem, você começa a fechar um outro. Já fiz isso várias vezes quando estava começando. Hoje em dia eu não faço mais, porque para mim eu tenho uma demanda suficiente que não vale muito a pena eu ficar cobrando gratuitamente, mas eu consigo às vezes fazer um teste por um valor mais barato. Isso eu consigo fazer, mas não cobrando nada, né? Cobrando nada para mim normalmente é um pouco complicado. E faça parcerias com artistas 3D para desenvolver um trabalho. Então, se você é um artista de pós, entre em contato com aquele artista do estúdio que você trabalha e fala, pô, cara, vamos desenvolver um trabalho junto. Então, ele tá com um projeto pessoal, você faz ele faz o 3D, tu faz a pós e você mostra o seu trabalho de pós naquele trabalho colaborativo que vocês fizeram juntos. Então, você faz isso com 5, 10, 20 artistas que sejam diferentes. Você vai ter 20 imagens para você trabalhar pós e depois mostrar o resultado que você teve. Só que para isso, às vezes você precisa desenvolver confiança. Os artistas 3D, eles não vão te dar uma imagem para qualquer pessoa. Então, tenta desenvolver uma relação, desenvolve uma confiança. Eles vão gostar do seu trabalho e a partir daí você já vai começar a conseguir parceiros aí para você desenvolver portfólio, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu já desenvolvi e o que é preciso você ter mais ou menos de qualidade para você trabalhar com isso, como eu trabalho, como um CNPJ, né? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, alguns projetos que eu já executei, né? Então, aqui é como eu tava falando para vocês. Nos projetos, galera, é muito importante que vocês consigam imprimir sempre uma qualidade que faça sentido o cliente. Então, não adianta, galera, às vezes você está iniciando e você não ter muita segurança a respeito da qualidade que você imprime no processo, porque aquilo ali não vai te dar trabalhos, tá? Se você pega uma imagem como essa daqui e entrega uma qualidade não muito interessante, o cara ele não vai fechar com você com recorrência, tá? Ele só vai fechar imagens para fazer pós com você quando ele vai realmente fazer sentido que o seu trabalho faz diferença ali na imagem, tá? Então, mostrando aqui alguns resultados para vocês. Então, veja como a gente consegue ter vários controles sobre várias etapas do processo aqui, né? Inserção de pessoas, adição de texturas, reflexos, desenvolvimento de atmosfera para cena. Então, tudo isso, galera, vai contar aí na hora de você realmente desenvolver um trabalho pertinente para o estúdio que você está trabalhando, né? Então, mostrando aqui para vocês outros resultados, né? Olha só essa imagem aqui, ó, como a gente conseguiu puxar bastante da textura, né? Puxar da luz da cena, dos reflexos, a inserção de pessoas da cena, né? Então, faça um trabalho de pós-produção que realmente dê diferença ali naquelas imagens, né? Não adianta você achar que você vai colocar ali na cena vai montar uns elements ali na cena, vou colocar o reflexo, vou botar refração, vou botar uma peça de luz aqui, vou aplicar um contraste, corrigir uma cor e vou estar vendendo minha pós-produção para os estúdios. Não é isso, tá, galera? Realmente você precisa ter um entendimento muito bom de todo o processo para realmente você começar a cobrar bem por aquilo. Como eu falei para vocês, trabalhar com isso é de fato muito lucrativo, mas existe um preço muito grande a se pagar. E esse preço que você vai se pagar é com a sua experiência, tá? Quanto mais experiente você for, mais você consegue se manter no mercado. E não adianta você ser um artista que vai chegar a determinado nível, até certo ponto, e não vai evoluir. Eu estou como eu falei, há mais ou menos 8 anos trabalhando com isso e eu estou em constante evolução, tá? Eu toda hora aprendo coisas novas, eu estou aprendendo tecnologias do momento, o que aparecer de IA, o que aparecer de coisas novas, sempre aprenda aquilo ali, abrace, estude e incorpore para o seu processo. As empresas adoram quando você traz novidades a respeito de coisas que você sabe, elas sentem que eles estão com o parceiro certo, com pessoas realmente que estão engajadas naquilo que elas fazem de melhor, e isso é uma das coisas também que sempre acabou me trazendo recorrência, né? Alguns clientes, eu sempre amei compartilhar conhecimento
E alguns clientes que eu às vezes ficava conversando, falava, olha, cara, isso daqui você conhece, isso aqui novo, que esse recurso que faz tal coisa. Aí ele, poxa, pô, que legal. Então, pra ele é sempre maneiro porque ele não te vê somente às vezes como um cara que, um parceiro que vai fazer pós pra eles, e sim uma pessoa que às vezes ele vai conseguir tirar dúvidas com você. Às vezes ele vai conseguir pedir para que você faça um workshop lá dentro da empresa dele. Então, existem várias outras coisas que às vezes extrapola só fazer um trabalho de pós-produção em si, porque você é um cara que está muito engajado naquilo ali que você faz. Quanto mais você está engajado naquilo ali que você faz, melhor você consegue, mais trabalho você tende a conseguir com o tempo, né? Então, olha só que bacana esse resultado aqui também, né? Então, outro trabalho ali de pós-produção, né? Feita com a Mob, Migration of Birds. Felipe, um grande amigo, parceiro meu. E aqui dá para ver como a gente conseguiu construir bastante atmosfera aqui nessa imagem, né? Efeito atmosférico, né? O destaque que a gente conseguiu dar aqui para a fachada com a pós. Se você está trabalhando com pós-produção de vídeo, é importante você fazer um demo reel. Então, realmente mostrar um passo a passo aqui de como você desenvolveu aquele trabalho ali por um vídeo, né? Você faz um vídeo inteiro de 2, 3 minutinhos mostrando todo o seu processo ali, explicando como é que você fez cada coisa. E esse demo reel você vai enviar para as empresas para você também conseguir trabalhos de pós-produção de filmes, né? Que é algo que também vai aumentar aí o seu arsenal de serviços que você pode estar executando aí para os seus clientes, tá? Galera, eu espero que esse vídeo... E tem mais uma coisa que é importante falar aqui para vocês também, é que tenham em vista que essas dicas que eu tô passando para vocês, eles não servem só para pós, tá? Elas servem para talvez qualquer área aí do CG que você for trabalhar. E falando aqui, eu tenho um amigo, né, que é o Pedro Leão, que ele é um editor de vídeo, né? E ele é um cara que manja muito de fazer esses VFX aqui que vocês estão vendo, ó. Ele, inclusive, que fez os VFX para dessas imagens aqui. E ele é um cara que inclui esses efeitos dentro das edições dele, né? Então ele fecha o projeto e fala, ó, para ter efeito vai ser mais tanto, eu vou fazer isso aqui por tanto, e ele consegue cobrar muito bem por isso. Isso é a maior prova também que quanto mais, às vezes, especialista você for no terminar o processo, melhor. Então, se você é um cara que faz muito bem animação, começa a vender o seu serviço para os estúdios de animação, tá? Então, você vai pegar cenas que já estão prontas, vai animar aqueles objetos, renderizar e entregar para eles. Às vezes sem pós, às vezes com pós. É uma coisa que vocês podem fazer também. Quanto mais, às vezes, for específica a sua imagem, maior a chance de você conseguir cobrar melhor por aquilo que você faz e maior a chance de, às vezes, um estúdio te chamar para fazer determinado tipo de processo. Porque existem vários estúdios, tanto aqui pelo Brasil quanto pelo mundo. Então, se um estúdio me contrata para fazer uma imagem completa, eu faço essa imagem complexa hoje e amanhã eu faço uma outra imagem para um outro estúdio. Então eu não preciso ter um cliente só, eu posso ter 10, 20 clientes, quantos sejam, o quanto a minha agenda conseguir lotar e quanto eu puder atender, entendeu? E quanto eu puder atender. Então a dinâmica sempre vai ser essa. Você conseguir o maior número de clientes possíveis, quanto você consegue atender, para conseguir cobrir a sua agenda com recorrência. Uma outra coisa que eu faço muito também é delegar tarefas para que eu consiga aliviar mais a minha pauta. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho que eu preciso fazer essa semana e eu entrego, vamos supor que eu fechei um trabalho de R$ 5.000 para entregar essa semana. Então, eu executo esse trabalho de R$ 5.000 para entregar essa semana, entrego, e se semana que vem tiver um outro projeto que eu tenho que fazer e voltar correções desse projeto, eu delego as correções para um parceiro meu, cobro por isso, embuto o valor das correções do meu parceiro para o cliente, ele faz as correções para mim enquanto eu estou fazendo outro projeto. Então, às vezes você ter essa rede de networking de artistas é muito bom, porque você consegue ir aliviando a sua pauta e conseguindo distribuir o trabalho de forma mais otimizada. É uma coisa que eu faço bastante também. E não só isso, às vezes eu faço o contrário também, eu fico com as correções e o trabalho que era para eu começar semana que vem eu passo para um parceiro meu. Eu posso fazer também
tanto ficar com as correções quanto ficar com as imagens novas. Então, fica aí a questão aí dos aprendizados. Eu espero que esse vídeo tenha sido maneiro para vocês, esclarecedor. Se vocês quiserem mais vídeos como esse daqui que eu tô mostrando para vocês, coloquem aí nos comentários falando, pô, Marcos, acho que agregou, acho que foi bacana. Acho que você não foi vendedor de curso aqui. Galera, eu não tô aqui para realmente convencer vocês a respeito de, olha, o quanto é lucrativo essa área, alguma coisa do tipo. Eu acho que esse vídeo eu fui muito claro e muito enfático o quanto de experiência realmente você precisa ter para você começar a ganhar algum dinheiro com isso daqui. Eu vou dizer assim, se você quer começar a trabalhar com pós-produção e quer começar a ganhar algum dinheiro com isso, cara, pelo menos uns 3 anos aí de trabalho intenso dentro de um estúdio, tá? Intenso mesmo, tá? Não é aquele trabalho de, vou fazer aqui minhas 8 horinhas e acabou. Não, realmente maluquice, entendeu? Você fazer ali o trabalho que tem que ser feito, às vezes pegar alguma coisa ali no fim de semana, estudar por fora, entendeu? Porque realmente você tem que deixar o seu olho extremamente calibrado. Depois que o seu olho estiver extremamente calibrado, você começa a realmente desenvolver um trabalho legal. Mas no início, galera, você me serve para você, no primeiro ano de pós, é muito mais fácil você estragar a imagem com pós-produção do que você melhorar. Já vi muita pós que piorou do 3D, do RAW, do bruto do 3D para o resultado final, do que melhorou. É muito fácil quando o cara não sabe o que está fazendo piorar a imagem do que melhorar. Tá? Então vou deixar isso aqui bem claro para vocês que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige colocar sangue no processo. E se você não está disposto a fazer isso, você não vai ter ganho. Espero ter ajudado vocês e nos vemos aí no próximo vídeo.